Agora, você de casa, para tudo que você está fazendo e presta bastante atenção nessa reportagem. A gente vai falar da divisa do crime. Gente, mensagens interceptadas em um celular que seria usado pelo traficante Marujo revelam a ligação de criminosos capixabas com facções do Rio de Janeiro. As investigações mostram compra de armas, drogas, extorsão, favorecimentos e o terror que amedronta cidadãos de bem. A Vanessa Calmon se debruçou sobre esse relatório que tem quase 500 páginas e mostra agora essa trama assustadora. Roda aí. O relatório divulgado pela Polícia Civil tem 484 páginas. Contém conversas e fotos obtidas através de quebra de sigilo telefônico autorizado pela Justiça, de um celular que, segundo a polícia, é utilizado por Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. O aparelho está em nome de terceiro, mas pelo conteúdo encontrado, como fotos da família de Marujo e trocas de mensagens com criminosos, não restam dúvidas de que o celular é utilizado por ele. Um vasto e detalhado material mostra a conexão do PCV, primeiro comando de Vitória, chefiado por Marujo, com o tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Uma das facções apontadas é o terceiro comando puro, o TCP, que atua no complexo da Maré, no Rio. A facção carioca seria responsável por fornecer armas e drogas para o PCV aqui no estado. A investigação realizada pelo CIAT revelou que o Fernando Moraes Pereira Pimenta, o criminoso mais procurado do estado, o Marujo, ele utiliza do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, o qual é reduto da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho. A gente sabe que outro indivíduo, outro chefe do tráfico de drogas aqui do estado, o Luan Gomes Faria, o Camu, ele usa o Complexo da Maré, que também é reduto de outra facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, conhecida como Terceiro Comando Puro. A investigação revelou também que integrantes do Terceiro Comando Puro, também é uma facção criminosa lá do Rio de Janeiro, aqui no estado, eles também fazem parte do Primeiro Comando de Vitória. Em um dos prints que constam no documento, um criminoso negocia um fuzil por R$45 mil. Em outra conversa, o armamento, que eles chamam de bico, é negociado por 60 mil. Nesse outro diálogo, a oferta é de armas com numeração raspada, no valor de R$7.500. De acordo com a polícia, os integrantes da organização criminosa fazem a aquisição desse armamento com o intuito de aumentar o poder de intimidação, dominar outros pontos de vendas de drogas e praticar homicídios contra rivais. Se utilizam de pessoas lá no Rio de Janeiro que são responsáveis por venda de armas, de drogas, pessoas inclusive que estão presas no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, como pessoas que facilitam a compra não só de armas, de drogas e de outros produtos do crime. Muitas dessas armas foram identificadas em fotos trocadas entre os criminosos. Além do armamento, eles aparecem com radiocomunicadores. Um deles tinha acesso à frequência da PM da Serra. Essa era uma das formas de monitorar as forças de segurança. Nas imagens é possível ver policiais em operações nos morros. Além do uso de celulares, o monitoramento também é feito com drones. A prática é conhecida por eles como visão. O documento mostra como os criminosos acompanham os passos de delegados, secretários de segurança pública e até mesmo da imprensa. Ainda segundo o relatório contra Marujo, há pelo menos 7 mandados de prisão em aberto, por diversos crimes, como, por exemplo, homicídios, organização criminosa e tráfico de drogas. Hoje, Marujo é chefe do PCV, o primeiro comando de Vitória, que foi fundado no bairro da Penha por Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que está preso em um presídio de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia. Contudo, existem muitas evidências que apontam a subordinação de Marujo a Beto. Ele não tomaria nenhuma decisão sem o aval do chefe e a comunicação entre eles seria facilitada por advogados que integram a organização criminosa. Através de um catuque, o caso Alberto Furtado, o Nego Beto, que é apontado como dono do bairro da Penha em Bonfim, ele
manda que Marujo procure, né, o Caroço, o qual está preso dentro do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, a fim de comprar armas e drogas. Essa conversa, esse catuque, né, ele foi repassado, a investigação também revelou isso através de um advogado. Uma das advogadas aparece nos relatórios de atendimentos de muitos membros do PCV que estão presos, sendo inclusive citada em cartas e bilhetes como sendo uma das que exercem o papel de pombo-correio, levando e trazendo recados e ordens de dentro do presídio. Em um dos bilhetes analisados, o criminoso pede que seja paga a quantia de R$ 600 para o advogado. Diversas outras conversas foram citadas no relatório, além de vários outros advogados. Uma rede criminosa que tenta estabelecer no Espírito Santo o terror que vivem as comunidades cariocas. Estão ocorrendo crimes aqui no Espírito Santo que a gente não via antes, como extorsão de comerciantes, né? Extorsão de empresas de internet, botijão de gás. A gente vê que crimes que a gente não via antes aqui no Espírito Santo, que são crimes que já são consolidados no estado do Rio de Janeiro, vem acontecendo aqui no estado. E a gente sabe que isso, podemos afirmar com absoluta certeza que isso é fruto dessa conexão. Essa semana, uma onda de ataques na capital promovida pela facção trouxe pânico à sociedade. Queima de ônibus, ataques à imprensa e a população refém da violência. O principal suspeito de orquestrar tudo é o bandido mais procurado do Espírito Santo pela polícia. As forças de segurança afirmam: a prisão de Marujo está mais perto do que nunca. A prisão deste indivíduo é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde ele será preso sim e ficará preso durante muito tempo. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Pois é, Jorge, mais cedo eu estive sim com o doutor Marcelo Cavalcante. Ele é um dos responsáveis por essa investigação, né? E inclusive pela confecção também desse relatório que desmembra toda essa organização criminosa de nome PCV, né? Que atua aqui em Vitória. O doutor Marcelo Cavalcante, entre outras questões, falou justamente sobre essas investigações que levaram à confecção desse relatório e também falou sobre a possível prisão, né, do Marujo e o local onde ele estaria escondido agora. Chegou para a gente a informação de que Marujo já teria mais uma vez fugido para o Rio de Janeiro, já estaria escondido lá no Complexo da Maré. Nós questionamos isso ao doutor Marcelo Cavalcante, ele não confirmou essa informação, apenas reforçou aquilo que ele disse ao final da reportagem, que todas as forças de segurança do Espírito Santo estão, neste momento, empenhadas na prisão do Marujo. E não só as forças de segurança aqui do estado, mas também as forças de segurança do Rio de Janeiro. Inclusive, a relação entre traficantes daqui do estado e traficantes cariocas ficou muito evidenciada, ficou muito clara nas 484 páginas do relatório. Esse documento, né, trouxe vários prints de conversas entre traficantes daqui e traficantes de lá, até mesmo negociando compra e venda de armas. Doutor Marcelo disse que essa relação começou justamente assim, né, com compra e venda de armas e drogas para serem trazidos aqui para a capital, para Vitória, no bairro da Penha, mas que depois essa relação foi se estreitando. E ele disse, inclusive, que traficantes aqui de Vitória teriam feito uma espécie de escola lá no Rio de Janeiro. Durante a conversa, o doutor Marcelo explicou um pouquinho mais como foi a confecção desse relatório, depois das investigações e o encerramento desse inquérito que indiciou diversas pessoas, diversos membros dessa organização criminosa e também sobre essa relação do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que ele disse. Nós conseguimos revelar integrantes importantes dessa facção, nós conseguimos mandados de prisão para todos esses indivíduos, os quais já encontram-se com a ação penal. Inicialmente, essa conexão com o estado do Rio de Janeiro seria para compra de armas e drogas. Porém, isso hoje, a gente sabe que eles também usam o estado do Rio de Janeiro. O Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, o criminoso mais procurado do estado, ele usa o Complexo da Penha, que é o reduto de uma facção criminosa que atua lá no estado do Rio de Janeiro. Ele usa esse local para se esconder. Então, hoje, eles não fazem só essa conexão de compra de arma e droga, e sim eles usam o estado do Rio de Janeiro para se esconder. A gente vê, inclusive, alguns crimes que a gente não via aqui no estado,
por esses líderes estar usando o Rio de Janeiro, eles participando de uma espécie de pós-graduação do crime ou coisa desse tipo, eles trazem esses crimes para cá, isso preocupa muito. Existe uma comunicação sim entre as polícias a fim de efetuar a prisão o mais rápido possível. Pois é, muito preocupante, né? Isso que o doutor Marcelo Cavalcante traz, isso que ele falou, né? Não só na Sonora, mas também durante a reportagem, durante a entrevista. Justamente o que mais preocupa a polícia é essa relação entre os traficantes aqui do Espírito Santo e os traficantes do Rio de Janeiro. Inclusive, o doutor Marcelo disse que não só o Marujo fica nessa questão, né, de vir aqui ao Espírito Santo, de ir para o Rio de Janeiro se escondendo da polícia, mas outros traficantes, outros criminosos muito de alta periculosidade, né, também tem essa relação com criminosos do Rio de Janeiro e também se escondem por lá. Pelo menos outros 3 criminosos, inclusive um deles dos irmãos Vera, né, que tem uma atuação muito grande aqui na região, por exemplo, de Itararé, que também é foragido, também estaria escondido em uma facção, né, protegido por uma facção lá do Rio de Janeiro. A gente trouxe essa questão da facção do Complexo da Maré, né, o TCP, Terceiro Comando Puro, que seria essa facção lá do Complexo da Maré, que foi a facção que, de acordo com a polícia, abraçou, né, o primeiro, né, que foi o Carlos Alberto, o Beto, que teria sido o fundador do tráfico de drogas aqui no bairro da Penha, do PCV no bairro da Penha. Primeiro, o Beto teria ido até lá no Complexo da Maré. Lá ele pegou diversas informações de como eles atuavam por lá, também negociou compra de armas, negociou compra de drogas. Depois, Beto voltou ao Espírito Santo e aí sim ele nomeou, né, aquela facção criminosa que atuava ali no bairro da Penha de PCV, e ela vem atuando aí há mais de 10 anos, mesmo com o Beto preso também há mais de uma década. Então agora a polícia já finalizou, né, esse inquérito, o doutor Marcelo Cavalcante finalizou o inquérito, já indiciou diversas pessoas, tem vários mandados de prisão e a gente continua acompanhando, né, a investigação da polícia, continua acompanhando o trabalho, na realidade, das forças de segurança que nesse momento se empenham na prisão do Marujo. George, Bruna. Vanessa, a gente realmente fica chocado, né, com toda essa trama, com toda essa história, né, George? Pois é, com certeza. Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você conversou agora há pouco aí com o delegado. Ele falou também sobre a participação de vários advogados aí nessa quadrilha, praticamente, né? Com certeza, George. A gente já acompanha, inclusive, algumas outras operações que já tinham como alvos, né, advogados que integravam a organização criminosa, né, o PCV, e agora isso ficou mais evidente ainda nesse relatório super detalhado. A Polícia Civil colocou exatamente qual era a relação entre esses advogados e o Marujo, por exemplo, né? Inclusive, esses advogados, eles têm uma advogada, né, que já foi até presa num primeiro momento durante a Operação Armistício, né, do Ministério Público aqui do Espírito Santo, que ela chefiaria, né, essa rede de advogados, ela seria quem comandaria essa rede de advogados, e muitos outros estão inclusos nessa rede. Eles iam até os presídios, inclusive até esse presídio onde está o Beto, né? Eles iriam até esses presídios, ali eles anotariam diversos bilhetes, tem várias imagens desses bilhetes, e eles levavam então esses bilhetes até os destinatários. É o que no crime eles chamam de pombo-correio, George. Pois é, Vanessa, quase 500 páginas aí revelando esse submundo, né? Obrigado aí pelas suas informações.